Certo, vamos mergulhar direto nisso. Na nossa análise de hoje, o foco é aquela batalha legal, fascinante que acontece todos os dias no direito de propriedade brasileiro, o embate clássico entre a boa-fé e a má-fé. É impressionante como a intenção de quem ocupa uma terra, um simples estado mental, tem o poder de virar de cabeça para baixo o desfecho de um conflito milionário. É uma verdadeira viagem pelos bastidores da lei, então vamos lá. Nossa pauta vai servir como um roteiro bem exato pelo ciclo de vida de uma disputa. A gente vai passar por percepção dos frutos, regras de restituição, a questão da perda ou deterioração, a indenização de benfeitorias e, para fechar, o direito de retenção. O avanço vai ser etapa por etapa, sempre com aquele princípio fundamental do nosso ordenamento em mente, a prevenção implacável contra o enriquecimento sem causa. Ponto número 1. A percepção dos frutos. Basicamente, o que a terra produz. Antes de falar sobre paredes e tijolos, a gente precisa entender o que acontece com as coisas que o imóvel produz de forma natural. E a lei faz uma distinção muito engenhosa aqui. O Código Civil separa isso. De um lado temos os frutos, que são utilidades produzidas periodicamente sem destruir a fonte original, tipo colher maçãs de uma macieira. Do outro lado estão os produtos, que esgotam a fonte durante a extração. Pensa na retirada de pedras de uma pedreira. Parece um detalhe bobo, né? Mas isso muda tudo lá na frente. Afinal, é infinitamente mais fácil devolver uma cesta de maçãs do que uma montanha que já foi implodida. E para trazer essa teoria toda para a realidade, a gente divide as origens desses frutos em três. Temos os frutos naturais, que surgem da própria força orgânica da natureza, como as crias de animais numa fazenda. Temos os frutos industriais, que vêm do esforço e do trabalho humano, tipo a produção de uma fábrica, e claro, os frutos civis, que são os rendimentos da propriedade em si, como os juros e os famosos aluguéis. Entrando no ponto número 2, as regras de restituição, ou seja, a devolução da posse. Quando o dono legítimo finalmente bate na porta e pede a propriedade de volta, quem é que fica com aqueles frutos que a gente acabou de ver? Bom, a resposta depende 100% da intenção do ocupante, e o contraste nas consequências é brutal. A lei recompensa abertamente a boa-fé. Pelo artigo 1214, o ocupante de boa-fé tem o direito de ficar com todos os frutos colhidos enquanto durou aquela crença de que era o dono legítimo. Por outro lado, quem agiu de má-fé toma uma pancada. Tem que devolver tudo, mas olha só esse detalhe vital. Até mesmo o ocupante de má-fé recebe de volta o que gastou para produzir. Por quê? Justamente para garantir que o dono original não enriqueça de graça às custas do suor alheio. O que nos leva ao ponto 3, a perda ou deterioração. Afinal, quem é que paga o estrago? Agora a gente sai da parte boa, das recompensas financeiras, e entra num verdadeiro campo minado. A grande pergunta que paira sobre a mesa de qualquer juiz é: e se a coisa for destruída? Basta imaginar um cenário onde a casa pegou fogo ou sofreu um dano irreparável. Como a balança da justiça lida com a conta desse estrago? Mais uma vez, a intenção é quem dita as regras do jogo. O artigo 1217 é bem claro. Quem está na posse de boa-fé só responde pela perda se tiver agido com dolo ou culpa. Ou seja, um acidente puro e simples não cai nas costas dessa pessoa. Em contrapartida, para quem está de má-fé, a situação é assustadora. A pessoa é responsável até pela perda acidental. Acontece uma inversão colossal no ônus da prova. O ocupante mal intencionado passa a carregar uma presunção de culpa pesadíssima e vai precisar suar a camisa para provar por todos os meios que aquele dano teria acontecido de qualquer jeito, mesmo se a propriedade estivesse nas mãos do dono original. Indo para o ponto 4, a indenização de benfeitorias. É hora de falar das reformas e melhorias. Se o ocupante decidiu dar aquela aprimorada na propriedade, a gente precisa separar dois conceitos antes de calcular qualquer centavo. As benfeitorias são estritamente as obras feitas em algo que já existe, seja para conservar, melhorar ou embelezar. Já as acessões industriais são a criação de algo totalmente novo. A nossa legislação sempre tratou essas duas coisas de um jeito bem diferente. Fazer manutenção na pintura de uma casa, isso é benfeitoria. Agora, erguer uma casa inteira do zero num terreno alheio, aí já é uma acessão. O pulo do gato aqui é entender como a lei divide essas benfeitorias em 3 níveis de importância. As necessárias são aquelas urgentes para evitar que tudo desmorone, tipo consertar um telhado que está desabando. As úteis não são questão de vida ou morte, mas facilitam bastante o uso, como construir uma garagem que antes não existia. E por fim, as voluptuárias. Essas são puro luxo e deleite. Pensa numa cascata artificial de pedra ou num jardim exótico no quintal. Essa divisão define exatamente quem recebe o quê. O cenário é cristalino.
Agindo de boa fé, existe o direito de ser ressarcido pelas obras necessárias e úteis, e dá até para arrancar e levar embora as melhorias de luxo, contando que isso não danifique a propriedade, claro. Agora, sob a sombra da má-fé, a proteção despenca. Quem agiu de má-fé só consegue recuperar o dinheiro daquelas benfeitorias estritamente necessárias. Afinal de contas, a casa teria que ser consertada de qualquer maneira. Todo o resto acaba perdido em favor do dono. E tem uma nuance fantástica no artigo 1222 na hora de pagar essa conta. Quando o dono original vai indenizar o ocupante de boa-fé, ele paga o valor atual da obra. Tudo certo. Mas, para ressarcir quem estava de má-fé, a balança é desequilibrada de propósito. A lei dá ao dono legítimo a opção de escolher ele quer pagar o valor atual ou o preço de custo lá de trás, o que for mais vantajoso para ele. Fica muito evidente como a legislação quer blindar o dono original contra as atitudes abusivas de um invasor. E chegamos ao nosso quinto e último ponto, o direito de retenção, o momento da recusa legal. Esse é geralmente o momento de maior impasse num litígio, quando o ocupante simplesmente cruza os braços e se recusa a sair das instalações. É o chamado ius retentionis, ou direito de retenção. Na prática, é um mecanismo de defesa coercitivo de peso. Confere a quem fez a melhoria o poder de segurar a propriedade do outro. É basicamente a lei falando em alto e bom som. Eu só saio daqui e só devolvo essas chaves, no minuto exato em que o pagamento por essas reformas cair na minha conta. E a força jurídica dessa recusa não é brincadeira. O jurista Arnoldo Medeiros da Fonseca tem um argumento clássico onde ele eleva essa retenção ao status de um direito real, e não apenas uma simples cobrança de dívida. Ou seja, a gente está falando de um poder jurídico imediato, cravado diretamente sobre a coisa em si. Vira uma barreira sólida, quase impenetrável perante a sociedade, até que a indenização seja finalmente quitada. Trazendo para o mundo real, para os tribunais, a sequência de eventos é super direta. Primeiro, o possuidor de boa-fé tira dinheiro do próprio bolso para melhorar o imóvel. Aí, chega o dia da devolução e o proprietário faz o quê? Dá para trás e se nega a indenizar. Imediatamente, na sua contestação, o ocupante levanta a carta do direito de retenção. E pronto, o processo de devolução do imóvel fica congelado até que a justiça force o acerto de contas. É uma cartada e tanto. Para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação de peso. Se a lei civil se curva a esse extremo para blindar a boa-fé de um ocupante, em que ponto exatamente essa proteção acaba ofuscando o direito sagrado do proprietário original? Posse e propriedade andam numa linha muito tênue. É um equilíbrio frágil e brilhante que a legislação tenta manter entre a justiça moral das intenções e os direitos absolutos sobre uma coisa. É uma reflexão essencial para quem estuda qualquer litígio de terras. Pensem bem nisso. E a gente se vê na próxima explanação.